Vamos lá. Nós começamos com a noção de persecução penal e dividimos as 3 fases da persecução penal. A investigação preliminar, a fase processual e a execução da pena. E aí nós tínhamos combinado o seguinte, que cometido o crime, nasce para o Estado o poder, o dever de punir o autor do crime. Só que essa punição, ela não vai se dar automática, não foi isso? Nós vimos que essa punição, ela precisa obedecer o devido processo legal e também o devido procedimento legal, que é a nossa primeira etapa aqui da persecução, a investigação criminal. É o que nos interessa, especialmente o inquérito policial. Beleza? Vamos lá, pessoal, de processo penal 1, tô vendo aí, tá? Vamos seguir aqui. Tínhamos estabelecido a diferença entre polícia administrativa e polícia judiciária, porque basicamente nós temos a investigação exercida pela polícia judiciária, salvo aí os crimes militares, que a Constituição permite a investigação pelo inquérito militar, né, processado pelo Código de Processo Penal Militar. Estabelecemos aí essas diferenças. As questões da investigação pelo Ministério Público, as controvérsias da investigação pelo Ministério Público, depois a gente pode conversar melhor sobre isso, mas também já abordamos na primeira aula. No material 2, aí eu coloco a posição do professor André Nicoliti, juiz de direito lá do Rio de Janeiro, que traz uma crítica bacana acerca dessa investigação pelo Ministério Público. Também o NUT tem um material que eu disponibilizei na página. Estabelecemos as atribuições de cada órgão policial. Não foi isso? A Polícia Judiciária, a função exercida aí primordialmente pela Polícia Civil e pela Polícia Federal. Lembrando que a Polícia Militar também exerce papel de Polícia Judiciária somente em relação aos crimes militares, aqueles previstos lá no Código Penal Militar. Falamos da importância do princípio do delegado natural, abordamos aí alguns aspectos da Lei 12.830, a importância de eu ter uma autoridade policial previamente estabelecida para investigar o fato, a importância dessa questão para a consolidação do Estado Democrático de Direito, e daí as consequências positivas que a Lei 12.830 nos traz, que a vocação da investigação pela chefia somente se for devidamente fundamentada, e também a remoção do delegado, evitando aí, ou pelo menos minimizando as influências políticas. O que mais de importante que nós vimos aqui? O posicionamento do STF em relação à investigação de crimes não militares, a questão estabelecida lá no artigo 144 da Constituição. Crime comum, Polícia Judiciária, não é isso? Polícia Federal, os crimes contra a União, os crimes de competência da União, os demais, desde que não seja crime militar, da Polícia Civil. Tratamos o objetivo do inquérito policial. Para quem está entrando agora, eu estou fazendo um apanhado geral do que nós já abordamos para dar sequência aqui no material de hoje. Tratei o conceito de inquérito policial que a gente vem trabalhando, depois eu vou voltar nesse conceito que nós vamos precisar. A função preservadora do inquérito. Os atos de instauração do inquérito policial, tanto a portaria quanto o auto de prisão em flagrante. E os modos de cognição, ou seja, os modos de conhecimento que a autoridade policial, o delegado de polícia, tem acerca da notícia do crime. Nós vimos as possibilidades aí de instauração do inquérito policial, de ofício, por provocação do ofendido, por delação de terceiro, por requisição da autoridade competente e pela lavratura do APFD. Né? Tratamos sobre a cognição coercitiva. E agora nós vamos continuar com as condições específicas de procedibilidade, que é o material que está disponível para vocês. Vamos lá, pessoal. Antes de eu começar, deixa eu voltar no conceito que nós já trabalhamos, porque eu dou continuidade a partir desse conceito. Nós estamos na primeira fase da persecução criminal, não é isso? Ocorreu o crime, nasce para o Estado o dever de punir o autor do crime. Esse dever não é automático, precisa estabelecer as normas legais, Constituição e legislação, o devido procedimento e o devido processo legal.
E a primeira fase da persecução é justamente a investigação criminal. A investigação criminal, pessoal, como nós já vimos, ela visa colher os elementos de autoria e materialidade da infração. Um dos objetivos, não é o único, nós já tratamos sobre isso, é ofertar ao Ministério Público os elementos de materialidade e autoria, a justa causa para a propositura de eventual ação penal, ou não propositura. Não é isso? O inquérito policial democrático, ele não tem obrigação com nenhuma das partes. Nós vimos que o que buscamos aqui é a verdade possível. Inclusive, se for o caso, estabelecer a inocência do sujeito investigado. Bom, qual foi o conceito de inquérito policial que eu trabalhei com vocês? Esse é o conceito que nós estamos construindo. Procedimento administrativo investigatório que busca reunir indícios de autoria e materialidade delitiva com o objetivo de fornecer estes elementos ao Ministério Público ou ao querelante e ao investigado ou seu advogado, possibilitando o segmento da persecução penal através da propositura da ação, justificando eventual arquivamento do feito e representação judicial por medidas cautelares, pessoais, patrimoniais ou probatórias. Esse conceito que nós estamos construindo, eu sempre falo que esse conceito ainda está em desenvolvimento, nós fixamos lá inicialmente que o inquérito policial ele é um procedimento administrativo. Ainda não está na fase judicial da persecução penal. Um procedimento administrativo que visa levantar os elementos da materialidade e autoria delitiva. Agora veja, nós abandonamos aquele caráter do inquérito unidirecional, onde a única finalidade do inquérito era colher esses elementos para que o Ministério Público oferecesse ou não a sua inicial acusatória, para estabelecermos que o inquérito hoje ele é um instrumento democrático. Ele serve tanto à acusação, mas também à defesa. E aí nós tivemos uma inovação legislativa bastante interessante no ano passado acerca da participação da defesa no inquérito policial. Tranquilo? Vamos lá, todo mundo com o material aberto. E acho que já deu tempo de baixar o material. E nós vamos seguir nas condições específicas de procedibilidade. É o primeiro tópico do nosso material, condições específicas de procedibilidade. Pessoal, é o seguinte, se eu estiver diante de um crime processado por meio de ação penal pública incondicionada, esse crime não depende de nenhuma condição de procedibilidade para que o delegado de polícia inicie a investigação. Por isso que parte da doutrina fala que a prisão em flagrante ela é um conhecimento da notícia crimes por cognição coercitiva. Porque, veja, eu estou diante de um crime que é processado por meio de ação incondicionada, o delegado de polícia ele não precisa de nenhuma condição de procedibilidade. De imediato, ele já lavra o flagrante e já inicia o procedimento investigatório. Se não tiver flagrante, se o crime processado por meio de ação pública incondicionada, o conhecimento não for por meio do flagrante, ele vai instaurar a portaria e investigar sem nenhuma condição de procedibilidade. Agora, o que nos interessa? Nos interessa que nos crimes de ação penal privada ou ação penal pública condicionada à representação, o delegado de polícia, ele precisa do preenchimento de determinadas condições de procedibilidade para que possa iniciar a investigação. Que condições são essas? O ponto 1 do nosso material aí. Se eu estiver diante de um crime de ação pública condicionada, eu preciso ter representação ou requisição. Eu preciso de representação da vítima. Daqui a pouco nós vamos tratar sobre a representação para que a autoridade policial inicie o procedimento investigatório. A requisição, pessoal, é basicamente em relação aos crimes contra a honra do presidente da República. Aí o Procurador-Geral da República ele pode fazer essa requisição para que se instaure a investigação contra o autor desse delito. Por exemplo, a minha vontade de cometer crimes contra a honra do presidente da República, ela está substancialmente elevada, mas eu não posso, porque senão abriria margem para uma requisição de instauração de procedimento investigatório. Beleza? Pessoal, obrigado pelas mensagens aí. Eu não vou conseguir ler todas agora, mas depois a gente comenta, tá ok? No final, as dúvidas que ficarem, eu vou estabelecer um pedaço no final da aula para ler
as dúvidas, tranquilo? E aí a gente bate papo sem nenhum problema. Então veja, se o crime ele é processado por meio de ação pública condicionada, o delegado de polícia ele só pode instaurar o procedimento se houver a representação do ofendido ou a requisição para que haja a instauração do inquérito policial, como, por exemplo, crimes contra a honra do presidente da República. Beleza? Vamos lá. De um fato sujeito à ação penal privada, aí é preciso de requerimento da vítima. A vítima precisa requerer a instauração do inquérito policial. Tranquilo? A ação pública condicionada é necessário a representação ou requisição. A ação penal privada é necessário a requisição da vítima. E se a ação for pública e incondicionada, o delegado ele instaura de ofício a investigação. Seja por meio do APFD, se tiver flagrante, ou por meio da portaria, se não tiver situação de flagrância. Eu vou aproveitar esse gancho aqui, pessoal, para a gente trabalhar as noções de requisição, requerimento e representação. Vamos lá, o que é requisição? Precisamos estabelecer aqui inicialmente que requisição não é sinônimo de ordem. Por que eu preciso dessa noção de que requisição não é sinônimo de ordem? Pelo seguinte, não há hierarquia entre as carreiras jurídicas de Estado. Não há hierarquia entre o delegado de polícia, o promotor de justiça, o juiz, o defensor público, o advogado. Se não há hierarquia, um não pode colocar determinação, ordem a outro. Então, por que o delegado ele é obrigado a cumprir a requisição, já que não é ordem? Ele é obrigado a cumprir a requisição porque a requisição é a imposição de um mandamento legal. Quem estabelece esse cumprimento é a própria lei. E quando há requisição, a autoridade que requisita ela passa a ser a autoridade coatora. Por exemplo, se o promotor de justiça requisita que seja instaurado um ato, que seja praticado um ato pelo delegado de polícia, sendo legal essa requisição, o delegado de polícia vai ter que proceder ao ato. E o promotor, no caso do exemplo, que requisitou, passa a ser a autoridade coatora. Veja que se a requisição for ilegal, pessoal, o delegado ele não deve cumprir. Se ele cumprir, ele passa a figurar também como autoridade coatora junto com o requisitante para finalidade, por exemplo, de um eventual habeas corpus. Beleza? Boa noite, pessoal que está entrando agora. É muita coisa, então não vai dar tempo de eu ler as mensagens e passar o material aqui que nós estamos acompanhando. Final a gente conversa. Beleza? Vamos lá. Em relação à requisição, um ponto importante também que a gente precisa estabelecer, eu sempre falo em aula, a possibilidade que alguns discutem do juiz requisitar a instauração do inquérito policial ao delegado de polícia, essa possibilidade, pessoal, ela claramente viola o sistema acusatório. Porque veja, se o juiz, que é o sujeito que eu preciso que ele seja imparcial, ele está se intrometendo na fase investigatória, eu estou aí quebrando o sistema acusatório. Eu estou causando uma lesão à imparcialidade do julgador. Daí porque a moderna doutrina, ela estabelece que a requisição para instauração de inquérito somente o Ministério Público, o autor da ação penal. Tranquilo? Aí se o juiz tiver conhecimento do fato, comunica ao Ministério Público, o Ministério Público pode fazer a requisição e aí a gente mantém o sistema acusatório tranquilamente. É o que eu posso extrair também do artigo 16, já está bem bonito aí no material para a gente não perder tempo fazendo a leitura e também para vocês não precisarem copiarem. Beleza? É isso aí, Anália. Guanabi está presente. Guanabi, o pessoal de Januária também. O pessoal de Espinosa. Dr. Alberto, delegado lá de Januária, tinha cobrado um abraço. Abraço para o pessoal de Januária. Vamos lá, dá sequência. Então, já estabelecemos que requisição é imposição de um mandamento legal. O delegado ele é obrigado a cumprir se a requisição for legal. Se a requisição estiver em consonância com o ordenamento jurídico. Porque se não tiver, ela passa a ser uma manifestação ilegal. E eu já disse que requisição não é sinônimo de ordem por não haver hierarquia entre as carreiras jurídicas. Vamos lá. Requerimento. O que é requerimento? É o mesmo que requisição? Não, pessoal. Por que requerimento é diferente de requisição? Porque o requerimento ele está sujeito
há uma avaliação discricionária do delegado. Olha, na requisição, se a requisição for legal, o delegado não pode escolher se vai cumprir ou não. Ele tem de cumprir. E ele tem de cumprir não por obediência à ordem de quem está requisitando. Ele tem de cumprir por obediência à lei, ao ordenamento jurídico. Já no requerimento, ele tem uma avaliação discricionária. Pode deferir ou indeferir o requerimento. Então veja, se a parte requer a instauração de inquérito policial, e nós já sabemos que o requerimento é porque o crime é processado por meio de ação privada, ação penal privada, ou se a parte requer alguma diligência, esse requerimento pode ser indeferido pelo delegado de polícia. É um indeferimento motivado, tem que ser devidamente fundamentado e cabe recurso. O recurso é cabível ao chefe de polícia, tá? Não é ao secretário de Segurança Pública. O recurso cabível aí do indeferimento do requerimento é ao chefe de polícia. Beleza? Artigo 5º, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Brigadão, Danilo. Valeu. Conforme vai dando, nós vamos lendo aqui as mensagens. Então vamos lá. Já vimos requisição, requerimento, a representação. Galera, na representação, eu tenho a seguinte peculiaridade. Como que eu vou identificar a representação para diferenciá-la da requisição e do requerimento? Na representação, o sujeito expõe o fato, a autoridade expõe o fato e sugere uma medida, solicita uma medida. Por exemplo, quando o delegado de polícia representa por uma medida, por um mandado de busca e apreensão, por uma interceptação telefônica, por uma prisão cautelar, o delegado de polícia ele expõe o fato e representa a autoridade judiciária para que a autoridade judiciária defira ou não. Tem caráter de sugestão, de solicitação. É diferente de requisição, que é um mandamento legal. Beleza? Em relação à representação, seguindo o nosso material aqui, os exemplos que eu coloquei foi justamente esse, que eu disse a representação judicial do delegado à autoridade judiciária, ao juiz, e o outro exemplo é a representação da vítima contra seu ofensor, que é o que nós já trabalhamos também em condição de procedibilidade. O crime que é processado por meio de ação pública condicionado à representação, o delegado de polícia só vai poder instaurar um inquérito se houver essa representação da vítima contra o seu ofensor. Tranquilo? De importante em relação à representação, era isso que nós tínhamos trabalhado. Outro ponto aqui que pode, para o pessoal que está aí estudando para concurso, pode cair é o seguinte: a representação feita pela vítima ou pela parte ao delegado, ela pode ser reiterada ao juiz ou ao promotor. E aí, se for o caso, o juiz ou promotor pode requisitar. Lembrando que, apesar do entendimento existente da possibilidade do juiz requisitar ato investigativo ao delegado de polícia, nós estamos aqui com a doutrina moderna, consolidando o Estado Democrático de Direito, onde o juiz, se intrometendo na investigação, violaria aí o sistema acusatório. Tranquilo? Pessoal, tô claro aí, tô muito rápido. Tá beleza o áudio? Me dá um retorno aí, a gente segue nesse ritmo? Ou o que vocês preferem? Galera, não é vodka não, viu pessoal? É água. Eu enchi justamente para vocês não acharem que é vodka. Vamos lá. Paula, a noção é bacana aí, tá? Mas a gente precisa fixar que requisição não é ordem. Beleza? Requisição não é ordem. Então vamos lá, Glaucia. Seguindo. Pessoal, eu preciso, durante toda a investigação, garantir a discricionariedade do delegado de polícia. É claro que vai existir situações onde não há margem para escolha, dentre as posições legais. Mas onde houver margem para escolha, é necessário garantir a discricionariedade do delegado de polícia. Porque, veja, o legislador não tem como prever em abstrato todas as hipóteses a ser concretizada na investigação. Se eu tiver uma investigação sem discricionariedade, eu tenho investigação engessada. Eu tenho investigação que ela vai simplesmente replicar algo que foi previsto abstratamente. Então veja que, conforme está no nosso material aqui, a garantia do poder discricionário do delegado é um mandamento do princípio da eficiência. Decorre do princípio da separação de poderes. Veja que não existe hierarquia entre os órgãos de poder do Estado. Tranquilo? Beleza?
Então vamos lá. Um ponto importante, pessoal, e que precisamos trabalhar aqui em relação à investigação. Meu amigo Horácio, vamos lá. Amanhã, viu? Amanhã chegando em Guanabi, mas amanhã eu quero que vocês vão pagar o que vocês estão me devendo. Tá marcado. Pessoal, o que eu ia trabalhar aqui, na sequência do nosso material, é a investigação como um direito fundamental. E aqui eu preciso parar um tempo maior, porque é bem interessante esse tema. Por muito tempo, isso nós trabalhamos na primeira aula, o inquérito ele foi visto como um procedimento meramente inquisitivo. A finalidade do inquérito era colher elementos de materialidade de autoria unicamente para o autor da ação penal ingressar com a ação penal. Então, o que o inquérito, isso eu estou falando no momento anterior ao nosso momento democrático, tá? O que o inquérito visava era uma investigação condicionada ao autor da ação penal. Quando eu falo hoje em investigação como direito fundamental, eu tenho que ter em mente que é um direito do cidadão que a investigação ela corra de acordo com os mandamentos constitucionais. Porque a investigação hoje, ela não tem, em consonância com a Constituição, ela não tem obrigação com nenhuma das partes, nem com a acusação, nem com a defesa. A investigação, ela busca a verdade possível. Tranquilo? E veja que na investigação, substancialmente o que eu vou ter é restrição de direito fundamental. Na investigação, eu vou quebrar a intimidade do sujeito, a liberdade do sujeito, o patrimônio do sujeito. Então, o tempo todo na investigação, eu tenho quebra de direito fundamental. E para eu ter a correta persecução penal, porque eu vou ter que afastar determinados direitos fundamentais, eu tenho que fazer isso no exato limite legal e constitucional. E aí tem uma história que a mídia acaba confundindo de direito humano, direito de bandido. Obviamente que não, pessoal. Com isso aqui, além de eu garantir o direito do cidadão de ser investigado e de ter uma resposta correta ao final da investigação, ou seja, se o crime existiu e quem é o autor do crime, eu tenho a possibilidade... Pessoal, tá beleza aí, o pessoal do Instagram? Pareceu que caiu aqui, me dá um retorno aí se tá tranquilo. Beleza, né? Tranquilo. Vamos lá, estava dizendo a investigação como direito fundamental. Eu tenho aí, consubstanciado, eu tenho argumentos para quebrar em determinados momentos direitos fundamentais, porque eu estou agindo em consonância com o ordenamento jurídico. Tranquilo? A investigação hoje é um direito fundamental. Beleza, pessoal? É um direito do cidadão que eu tenha a verdade possível, a verdade eticamente correta. Que pode ser a demonstração de materialidade e autoria, vou indiciar o sujeito e provavelmente, eventualmente, pode ter a denúncia inicial acusatória ou não. A investigação é livre, direito fundamental. Tranquilo? A nossa obrigação é com a verdade possível. Beleza, pessoal? Vamos seguir. Em relação à Lei 9.099, eu já falei na aula passada, mas vou repetir para quem está chegando agora. Basicamente, na Lei 9.099, eu não tenho a investigação por meio de inquérito policial. Lá é um procedimento sumário, a investigação simplificada. Então, quando eu falar em crime de menor potencial ofensivo, processado e julgado com base na Lei 9.099, a Lei do Juizado Especial Criminal, eu vou ter aí a investigação por meio de termo circunstanciado de ocorrência, o TCO. Tranquilo? TCO, obviamente, é ato investigatório, um ato investigatório simplificado, mas ato investigatório, e nós já estabelecemos que investigação de crime comum é atribuição da Polícia Judiciária. Tá? Isso tudo engloba o que eu estou falando para vocês da investigação como direito fundamental. Eu vou, inevitavelmente, entrar em direitos fundamentais do cidadão, e se eu tiver uma autoridade diferente daquela que tem atribuição constitucional para investigar, eu vou estar quebrando direito fundamental ilegalmente. Na verdade, eu vou estar violando direitos e garantias fundamentais. Daí a importância de estabelecer que o termo circunstanciado de ocorrência, ele é um ato investigatório, artigo 69 da Lei 9.099, e, inevitavelmente, se eu tratar de crime comum, ele deve ser estabelecido aí pela Polícia Judiciária. Tranquilo? Polícia Judiciária quem é? Polícia Civil, Polícia Federal, em relação aos crimes de sua atribuição, e também Polícia Militar em relação aos crimes militares. Beleza? Polícia Militar em relação aos crimes previstos no Código
Penal Militar. Vamos lá, pessoal. Seguir aqui. Características do inquérito. Vocês não prestam, né? Vocês estão querendo que eu fale mal do presidente, mas eu não posso. Olha lá que bacana. A investigação do autor de crime contra a honra do presidente da República depende de requisição. E aí pode haver a requisição por eu falar aí, por eu cometer crime contra a honra do presidente da República. Inevitavelmente a minha vontade de ser grande. Um exemplo bacana, pessoal, lembra quando o Ronaldinho chamou o presidente Lula de cachaceiro? Houve aí essa polêmica do procurador da República, do procurador-geral da República, requisitar a investigação. Tranquilo? Vamos lá, características do inquérito policial. Primeira característica do inquérito policial, um procedimento inquisitorial, um procedimento inquisitivo. Por que o inquérito policial ele é considerado um procedimento inquisitivo? Não há contraditório. O que sempre se falou é que não há contraditório, não há ampla defesa, a defesa não se manifesta no inquérito. Mas vamos lá, pessoal. Eu não posso ter essa visão do inquérito policial a partir de uma investigação constitucional. Desde o texto original da Constituição de 88, eu já tenho a participação da defesa no inquérito policial. O ano passado teve uma alteração legislativa que alterou o Estatuto da OAB, trazendo aí louvavelmente a participação da defesa no inquérito, a participação do advogado nos atos do inquérito. Isso é muito louvável. Tem alguns textos nossos no canal Ciências Criminais sobre a importância da defesa no inquérito policial, mas nós não podemos confundir isso com contraditório e ampla defesa. Por que não? Daqui a pouco eu vou tratar do sigilo, mas eu já adianto para vocês o seguinte: eu devo estabelecer a participação da defesa, mas não de forma ampla. Porque vai ter alguns instantes da investigação onde a participação da defesa pode atrapalhar a eficácia e a eficiência da diligência. Então veja, eu não posso dizer que o inquérito hoje é um procedimento acusatório, com ampla defesa, contraditório, porque não é. Ele é inquisitivo, com a louvável participação da defesa nos atos. Eu posso dizer que eu tenho aí uma possibilidade de defesa no inquérito policial, mas essa defesa ela tem que se adequar ao caráter, à origem da investigação. E aí eu entendo que não dá para a gente afirmar que o inquérito é acusatório. Ele é inquisitivo, mas um inquisitivo constitucional. Um inquisitivo nos limites do texto constitucional de garantias de direitos e liberdades fundamentais. Beleza? Então a primeira característica é um procedimento inquisitorial, não há contraditório. Vamos lá, segunda característica. Um procedimento informativo. Por que é um procedimento informativo? Porque o inquérito policial ele visa colher elementos de autoria e materialidade, ou seja, formar um conjunto probatório de justa causa, para, havendo justa causa, o autor da ação penal ingressar em juízo. Beleza? Então o inquérito policial ele é informativo porque vai colher os elementos que consubstanciará na justa causa para se ingressar com a ação penal. Só uma observação, pessoal. O juiz ele não pode condenar com base unicamente no inquérito policial. Com base unicamente nos elementos colhidos no inquérito policial, não pode haver uma condenação. Agora veja, é possível que, analisando os elementos colhidos no inquérito policial, que foram os elementos que formaram a justa causa para que o autor da ação penal ingressasse em juízo, somando esses elementos com as provas produzidas em juízo, aí sim com ampla defesa, contraditório, o devido processo legal, aí é possível que o inquérito ele seja utilizado para fundamentar a sentença. O que não pode ter é o inquérito fundamentando a sentença exclusivamente. Beleza? E aí, Vasconcelos, beleza? Eu vou falar agora. Já a próxima característica já é o sigilo. Eu já trato sua pergunta. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Além de inquisitório, é um procedimento informativo porque visa colher aí informações, elementos de materialidade e autoria para que o autor da ação penal, no caso da ação penal pública incondicionada, o Ministério Público entre com a denúncia.
Pessoal, uma observação aqui. Denúncia é a inicial acusatória da ação penal pública incondicionada. Tá ok? Quando eu falo em denúncia, eu estou falando aqui na inicial acusatória da ação penal pública incondicionada. No material, nós colocamos aí o artigo 155 do Código de Processo Penal, que vai dizer justamente isso. O inquérito ele não pode ser utilizado exclusivamente para fundamentar uma sentença, mas com base no conjunto probatório, aí pode sim. Vamos lá? A terceira característica, um procedimento sigiloso. E daí eu vou somar com a primeira, inquisitivo. Veja que uma das características, não é regra, não é que seja absoluto, mas uma das características do sistema acusatório é a publicidade. E a característica do sistema inquisitivo é o sigilo. Então o que eu tenho no inquérito como característica é o sigilo da investigação. O professor André Nicoliti, ele diz que esse sigilo ele traz dupla função. Garantista, porque preserva o indiciado, e utilitarista, porque assegura a eficácia da investigação. O que é que eu tenho aí importante quanto ao sigilo? Aí respondendo a pergunta do nosso amigo Vasconcelos. Vou tomar minha água aqui. Eu preciso diferenciar o sigilo interno do sigilo externo. Na verdade, pessoal, eu preciso adequar a investigação com o Estado Democrático de Direito. Eu preciso adequar minha investigação com a participação da defesa, com a participação do indiciado, do investigado, dentro dos limites constitucionais. E aí nós vamos organizar o seguinte: sigilo interno e sigilo externo da investigação. O sigilo externo é o sigilo dirigido às pessoas alheias à investigação, aquelas pessoas que não têm nada a ver com a investigação. Por exemplo, a mídia. Então, o sigilo externo do inquérito policial, ele visa resguardar as informações do inquérito, as informações da investigação, aquelas pessoas que não têm nada a ver com a investigação, como, por exemplo, terceiros ou a mídia. É claro que quando o interesse público for maior do que o interesse individual, ou seja, quando a publicidade pela mídia de determinado ato investigativo puder somar com a investigação, em determinadas hipóteses pode ser possível, sim, essa quebra do sigilo, daí porque, claro que nem sempre é legal essa divulgação pela mídia, mas daí porque em muitos casos nós vamos ver a mídia divulgar procedimentos ou atos investigatórios. Em relação, pessoal, ao sigilo externo, que é aquele que protege o conteúdo da investigação de terceiros, vamos só estabelecer o seguinte. Imagina uma investigação que tem dois sujeitos. Um dos sujeitos tem um advogado e o outro tem um advogado diferente. O advogado daquele indiciado, ele quer ter acesso à investigação, à diligência que foi realizada em relação ao outro investigado. Ele pode ter esse acesso, o sigilo externo pode ser quebrado? Pode sim, tá, pessoal? Súmula vinculante 14 do STF. Desde que o procedimento esteja concluído, esteja documentado, o advogado pode ter acesso. Ele não vai ter acesso durante a formação do procedimento, durante a construção do procedimento. Mas após o término e a documentação do procedimento, o delegado ele tem o direito de ter acesso a essa informação. O delegado não, pessoal, o advogado. Tranquilo? Eu também, viu, Luana? Também vou ter que acordar 5 horas. Se Deus quiser, 7 horas estaremos em Guanabi. Renan está perguntando acerca da delação premiada. Renan, dá uma olhadinha no nosso material lá no Ciências Criminais, beleza? Para a gente não fugir aqui do inquérito. Eu posso tratar isso aí no final da aula. Me lembra que a gente trata no final da aula. E aí, Osmaí, beleza? Sim, eu acabei de falar, o inquérito é inquisitivo. Mesmo com a nova lei que alterou o Estatuto do OAB. Só que é um inquisitivo constitucional. A defesa ela vai participar dos atos desde que não prejudique a eficiência da investigação, a eficácia da investigação. O próprio Estatuto do OAB traz essa noção. Mas o inquérito hoje ele já traz contornos garantistas. Eu não posso investigar violando direito fundamental. Obviamente, nos atos investigatórios eu vou ter aí o afastamento de direito fundamental, mas eu preciso que isso seja devidamente fundamentado. Com isso, eu preciso ultrapassar aquela noção, estou garantindo direito de bandido? De forma nenhuma. Com isso eu estou tendo eficácia para que a minha medida investigativa ou a minha medida até cautelar, como a prisão, ela tenha eficiência. Tranquilo?
falamos isso aí. Sigilo externo, beleza. E o sigilo interno? O que é o sigilo interno da investigação? O sigilo interno é aquele sigilo dirigido às partes da investigação, às pessoas que têm interesse na investigação. Tranquilo? Só precisa estabelecer o seguinte: eu não aplico o sigilo interno ao Ministério Público, ao Judiciário e ao advogado em relação aos atos já documentados, em relação às diligências já concluídas. Somando aí o que a súmula vinculante 14 já falava, com a alteração que houve no Estatuto da OAB o ano passado, nós temos que o advogado, e isso eu já falei, é louvável, isso deve acontecer, isso vai nos garantir o procedimento investigatório democrático. O advogado ele vai participar da investigação desde que não atrapalhe a eficácia. Ele vai ter acesso a todo o procedimento, deve ter mesmo, mas desde que a diligência esteja concluída e documentada. Tranquilo? É o que nos diz a súmula vinculante 14 do STF. Então é o sigilo interno, o sigilo dirigido aos sujeitos da investigação, aos sujeitos que têm interesse com a investigação. Lembrando que eu não vou aplicar esse sigilo interno ao juiz, ao promotor e ao advogado em relação aos atos já concluídos. Beleza, galera? Tá claro aí? Tá dando para compreender nossa noção? Sigilo aí da investigação, artigo 20 do Código de Processo Penal, súmula vinculante 14 e lei 13.245 do ano passado, tudo documentado aí no nosso material. Tá? Para quem tá chegando agora, eu tô seguindo aqui um material, um resumo que eu fiz do meu material de estudo. Já está disponibilizado na minha página no Facebook, prof.eugécio. E aí a gente só está seguindo e fazendo alguns comentários aqui. Em relação à procuração, boa pergunta aqui. O advogado precisa de procuração? Sim, precisa de procuração, mas veja, se o ato é urgente, eu não vou negar a participação do advogado. Ele vai participar e vai se comprometer a entregar a procuração. Isso o próprio Código de Processo Civil já prevê em relação ao processo judicial. E outra coisa, no próprio ato, por exemplo, no interrogatório policial, o investigado ele pode nomear o advogado. Beleza? Mas eu preciso ter até para garantir o direito fundamental do investigado, que ele consinta com aquele causístico, né? Com aquele advogado. De vez em quando aparece advogado que quer participar de todos os atos, dos atos de outro investigado, e isso não é possível. Tranquilo? É o que nós vimos como sigilo externo. O outro advogado pode participar desde que já esteja documentado. Se tiver durante a construção do ato, não. Súmula vinculante 14. Então vamos lá. Outra característica do inquérito policial é um procedimento escrito, substancialmente escrito. Ou seja, o inquérito policial ele visa reconstruir a verdade, ele visa reconstruir historicamente o fato que aconteceu, o fato criminoso que aconteceu. Eu preciso de uma forma cronológica fazer todas as etapas para que eu chegue numa conclusão final de indiciamento ou não do sujeito. E esses atos eles devem ser reduzidos a termo, eles devem ser documentados, ou seja, devem ser reduzidos a escrito. É o que diz o artigo 9º do Código de Processo Penal. Vocês só não vão esquecer do artigo 405, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, com a alteração legislativa de 2008, onde o registro dos atos relativo a depoimento de testemunha, indiciado, ou até o investigado, né, antes do indiciamento, pode ser gravado aí por meio de equipamento audiovisual. Tranquilo? Na verdade, o inquérito ele tem que se adequar ao contexto atual. Foi tema da nossa aula passada a questão, e é bom a gente frisar aqui, o nosso Código de Processo Penal de 1941. É um código muito inquisitivo, autoritário, não era um regime democrático como deveria ser o atual. Então precisamos adequar e evoluir essa questão da investigação também com o atual momento constitucional e também tecnológico. Beleza? E aí, Guilherme, a condução coercitiva viola o direito de não fazer prova contra si mesmo? Depende, Guilherme. Eu vou tratar sobre isso. O professor Renato Brasileiro ele fala de forma bem bacana. Depende se o ato que eu quero do investigado
eu vou exigir um fazer dele, um comportamento ativo dele, ou se eu vou exigir um comportamento passivo. Por exemplo, se eu intimo o investigado para que ele participe de uma acariação, eu não posso obrigá-lo. Porque aí eu estaria violando o direito dele de não produzir prova contra si mesmo e aquele meu elemento de prova seria ilegal. Veja o nosso cuidado, que bacana. A gente precisa ter cuidado não para poder defender bandido. A gente precisa ter cuidado, primeiro, para garantir direito fundamental do cidadão e, segundo, para que o meu ato investigatório seja legal, não seja considerado um ato ilegal e sem eficácia. Tranquilo? Mas veja, se o ato investigatório for depender de um comportamento passivo, como, por exemplo, o reconhecimento, o investigado ele não vai precisar ter nenhum comportamento ativo, aí pode fazer a condução sim. O professor Renato ele trata isso bem bacana em seu livro, no seu manual. Tranquilo? Respondi? Vamos lá, pessoal. Outra característica, indisponível. Artigo 17 do CPP. Minha gente, instaurado o inquérito policial, o delegado não pode arquivar. Tranquilo? Uma vez instaurado o inquérito policial, ele tem que ser concluído e encaminhado para a justiça. O que o delegado faz, se não tiver elementos de materialidade e autoria, ele não vai indiciar, ele vai relatar dizendo que o fato não existiu, ou que o investigado não foi o autor do fato, ou então que há uma causa que exclui o crime. Esse juízo de valor o delegado pode fazer sim. No relatório ele não vai indiciar e vai sugerir o arquivamento. Mas o arquivamento ele só pode ser realizado pela autoridade judiciária. Só o juiz pode arquivar. E quem vai requerer o arquivamento é o autor da ação. O Ministério Público que vai requerer o autor da ação. Tranquilo? Isso mesmo, Asmaí. Direito de não produzir prova contra si mesmo. Então, veja, indisponível, o inquérito não pode ser arquivado na delegacia. Ele tem a sua duração razoável, tem os prazos legais para ser cumprido, relatado, encaminhado para a justiça. Tá ok? O Ministério Público requer. O delegado ele pode solicitar, sugerir o arquivamento. Tranquilo? Outra característica. Dispensável ou prescindível. Essa característica ela é delicada. Pelo seguinte. Se você estiver no concurso, numa prova, é claro que você vai marcar que é dispensável ou prescindível, porque a doutrina, principalmente a doutrina mais arcaica, segue um mantra. Inquérito dispensável, inquérito dispensável, inquérito dispensável, como se o inquérito não servisse para nada, como se fosse normal iniciar a acusatória sem um inquérito policial. E aí a gente tem que ter cuidado, porque eu estou falando o seguinte, o inquérito policial, ele é um direito fundamental. É um direito fundamental do cidadão ser investigado até mesmo para provar sua inocência. O advogado vai poder participar do inquérito policial, pessoal, até para demonstrar a inocência do sujeito. Então veja, essa característica da dispensabilidade do inquérito, ela está correta, mas como exceção. Tem um artigo nosso sobre isso também no Ciências Criminais, está lá na minha página, no prof.eugésio, e a gente trabalha essa questão da dispensabilidade do inquérito, mas como exceção. Substancialmente não há inicial acusatória sem um inquérito, os elementos de justa causa são colhidos no inquérito. É claro que em abstrato isso pode acontecer. Em abstrato, se tiver esses elementos, o Ministério Público não precisa do inquérito. Mas a regra não é essa. É direito do cidadão ser investigado. Tranquilo? Até mesmo para que o cidadão demonstre sua inocência. Beleza? Vamos lá, meu amigo João Ivan. Abração, Van. Beleza? Felipe Duarte, meu chefe. E aí, Felipe, beleza? Tranquilo? Então, a greve hoje nos atrapalhou na sala de aula, mas a gente está correndo aqui. Beleza? Abração para você. Vamos lá, pessoal. Outra característica, sistemático. Minha gente, o inquérito policial ele visa a reconstrução dos fatos. Eu preciso do inquérito policial para chegar na verdade do que aconteceu, daquele fato, se foi criminoso ou não. Para que eu tenha elementos para iniciar o acusatório ou não, porque o inquérito, como eu disse no conceito para vocês, ele pode justificar também o arquivamento do feito, porque eu posso, através do inquérito, demonstrar a inocência do sujeito. Então ele é sistemático porque eu vou precisar documentar, já vimos que é escrito, em uma ordem cronológica,
todos os fatos que aconteceu. E para isso eu tenho as diligências. Eu vou ter comunicação policial, eu vou ter as perícias, eu terei aí os exames médicos, enfim, todos os meios de elementos de autoria e materialidade eu vou estar documentado no inquérito de uma forma sistemática. Tranquilo? Reconstrução, medidas cautelares, tudo isso tem que ser documentado nos autos do inquérito policial. E por fim, a característica unidirecional. Cuidado com essa característica. A característica unidirecional do inquérito diz o seguinte: o inquérito serve para colher elementos de autoria e materialidade para que o autor da ação penal ingresse em juízo. Então veja, a única finalidade do inquérito é servir de instrumento para que o Ministério Público entre com a ação penal, entre com a sua inicial acusatória. O professor André Nicoliti, na versão do manual dele, 2016, na edição 2016, ele já abandona essa característica. Ele diz que o inquérito não pode-se mais falar no inquérito unidirecional, porque o compromisso do inquérito não é com a acusação. É claro que eu quero fazer justiça, é claro que o meu objetivo é a aplicação do direito para fazer justiça. E se o sujeito cometeu o fato criminoso, ele tem que ser investigado, indiciado, denunciado e punido. Mas o meu objetivo não é só esse, porque por meio do inquérito eu posso demonstrar também a inocência do sujeito. Ou eu posso demonstrar que apesar do fato ter acontecido, há uma excludente de ilicitude. Tranquilo? Então o inquérito, ele não é mais considerado pela moderna doutrina, pela melhor doutrina, por exemplo, o professor André Nicoliti, como unidirecional. O nosso conceito já disse, o inquérito ele serve para quem? Para a acusação, sim, mas serve também para a defesa, para o investigado, para o querelante, para o advogado. Tá? A participação do advogado no inquérito policial ela é imprescindível. É o que vai garantir o caráter democrático do inquérito. Ela só não vai ser igual ao sistema acusatório lá do processo penal, com ampla defesa, contraditório, publicidade como regra, porque eu não posso atrapalhar a eficácia e a eficiência das diligências policiais. O próprio Estatuto da OAB diz isso. O advogado vai participar dos atos desde que não atrapalhe a eficiência. A súmula 14 a súmula vinculante 14 do STF diz: o delegado vai ter acesso às diligências depois que concluída e documentada, justamente para não atrapalhar a diligência, e aí, nesse sentido, é louvável. Beleza? Com isso, a gente conclui as principais características do inquérito policial. Não são todas, essas são as principais características. Procedimento inquisitivo, informativo, sigiloso, dispensável. Cuidado com a característica da prescindibilidade, porque essa dispensabilidade nós não devemos compreender ela como regra. Ela é possível, mas excepcionalmente. Unidirecional, característica abandonada, porque o inquérito ele não está mais preso a nenhuma das partes. A discricionariedade da autoridade policial, o princípio do delegado natural, que nós já trabalhamos, aquela autoridade policial, o delegado de polícia previamente investido, com atribuição prévia para investigar o fato, ele não tem obrigação com nenhuma das partes, a obrigação dele é com o ordenamento jurídico. O delegado ele é vinculado ao ordenamento jurídico. E daí as requisições devem ser cumpridas porque assim manda a lei ou assim decorre do texto constitucional. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Seguir o nosso roteiro. Natureza inquisitivo constitucional do inquérito. Com base em tudo que nós já discutimos, eu posso afirmar para vocês que o inquérito ele é inquisitivo. Mas não inquisitivo medieval, onde eu tinha a prova, com a rainha das provas, a confissão do sujeito. Era permitido tortura, era permitido violação de direito, tudo era permitido para que eu chegasse na confissão do cara. E eu sempre falo em aula, pessoal, não precisa da confissão. Eu posso chegar nos elementos de materialidade, autoria, eu posso indiciar o cara, eu posso fazer justiça sem confissão. Tranquilo? A confissão ela não é mais considerada a rainha das provas. O interrogatório do investigado, do indiciado, ele tem que se dar em consonância com o ordenamento jurídico. Tranquilo? Então, o sistema inquisitivo constitucional vem dizer que o inquérito policial, não obstante inquisitivo, é garantista. Já é marcado por contornos garantistas, como diz aí o Guilherme de Souza Nutti. Beleza? O Nicoliti ele observa aqui que o que não tiver acobertado pela reserva de jurisdição, o delegado pode fazer, pode requisitar diretamente. O que é isso? Existem medidas investigatórias que o delegado precisa representar a autoridade judiciária, porque tem reserva de jurisdição. Por exemplo, mandado de busca e apreensão, prisão,
provisória, as medidas cautelares, a interceptação telefônica precisa de reserva. Eu preciso cumprir a reserva de jurisdição, precisa da representação. Mas se eu tiver diante de um fato que não está cobertado pela reserva de jurisdição, o delegado pode requisitar diretamente. Beleza? Chegamos no indiciamento. O que é o indiciamento? O indiciamento está previsto expressamente na Lei 12.830. É um ato formal, exclusivo, privativo do delegado de polícia, onde ele conclui que há elementos de autoria e materialidade e indicia o investigado. O investigado, ele passa a ser considerado indiciado, os elementos probatórios, os elementos colhidos de materialidade e autoria são mais fortes, e com isso, no meu relatório, no relatório do delegado de polícia, eu já vou indicar para o Ministério Público que há justa causa para a ação penal. Daí eu preciso diferenciar a figura do suspeito, do mero investigado, do indiciado. Quando eu começo a investigação, eu tenho um suspeito. Eu estou colhendo os elementos de materialidade e autoria para eu chegar na verdade possível. Quando esses elementos eles ficam fortes, eles se substancializam, a partir desse instante, pode-se ter o ato privativo formal, de acordo com a Lei 2.830 de 2013, do delegado de polícia, de indiciar o sujeito. E aqueles elementos que eram meras conjecturas, eles já passam a ser considerados fortes elementos. Eles já formam aí o conjunto probatório de justa causa para o ingresso da inicial acusatória. Tranquilo? Só por questão de formalidade, eu coloquei aqui no material: suspeito e investigado é o sujeito antes do indiciamento, com elementos não tão fortes de materialidade e autoria. A partir dessa convicção do delegado, ele fundamentadamente indicia, eu já tenho elementos fortes de materialidade e autoria. A figura do acusado no processo judicial, depois que o Ministério Público denuncia, eu já chamo esse sujeito de acusado, e com isso eu diferencio o suspeito, o investigado, do indiciado e do acusado. Beleza? Já disse aqui para vocês que o indiciamento é ato exclusivo do delegado de polícia, não é cabível requisição de indiciamento. O Ministério Público não pode requisitar o indiciamento, o Ministério Público não pode ordenar que seja feito o indiciamento, porque o delegado de polícia, motivadamente, com base aí na sua fundamentação técnico-jurídica, ele vai demonstrar se há ou não esses elementos. O próprio STF, além da Lei 2.830, diz nesse sentido também. Eu coloquei um habeas corpus aí para vocês terem essa noção. E a análise do Ministério Público não está vinculada ao indiciamento. O delegado pode indiciar o sujeito, por exemplo, há um homicídio. A polícia investiga o homicídio, o delegado indicia, o Ministério Público pode entender que não há justa causa e pedir, por exemplo, o arquivamento. Aí o juiz, a autoridade judiciária, que vai tratar com o Procurador-Geral de Justiça, por exemplo, de acordo com o artigo 28, se mantém ou não esse arquivamento. Tranquilo? O Ministério Público ele não está vinculado ao indiciamento, porém não pode requisitar o indiciamento. Tranquilo? E eu não assisti, Cíntia. Beleza, bacana. Eu não assisti o filme. Pessoal, a nossa conexão aqui no Instagram caiu. Deixa eu só voltar novamente. Já temos 1 hora, pessoal. Para mim tinha 10 minutos. E aí, para ou continuo? Vocês que mandam. Deixa eu só voltar aqui para o Instagram, que a gente caiu. É vocês que mandam se eu paro ou se eu continuo. Voltamos no Instagram, esperar o pessoal entrar aqui. Vamos lá esperar o pessoal entrar no Instagram. Vamos lá, pessoal, restabelecendo nossa conexão. Isso aí. Estou falando sobre o indiciamento. E aí, Sâmia? Obrigado, são seus olhos. São seus olhos. Beijão, viu? Morena, vamos lá. Pessoal, o indiciamento ele pode ser direto ou indireto. Veja, esse ato formal do delegado de polícia, privativo do delegado de polícia, que não pode ser requisitado
Já mandei beijo. Você quer outro beijo? Vamos lá. Esse ato do delegado de polícia, que não pode ser requisitado pelo Ministério Público, porque depende unicamente da fundamentação técnico-jurídica do delegado, ele pode ser direto ou indireto. Então vamos lá, quanto que o indiciamento é direto? Beleza, Cíntia, obrigado. Beleza, Jaqueline. O indiciamento ele é direto quando o delegado faz essa sua convicção de materialidade e autoria na presença do investigado. Quando ele faz essa convicção na ausência do investigado, nós vamos chamar de indiciamento indireto. Quando que eu tenho a ausência do investigado? Quando o investigado é intimado e não comparece. Quando ele está foragido. Tranquilo? Nas hipóteses em que o investigado está se furtando aos atos investigativos, o delegado não vai deixar de investigar, ele vai fazer o seu indiciamento, e aí nós vamos chamar de indiciamento indireto. Beleza? Tranquilo? Indiciamento arbitrário. Pessoal, eu estou batendo bem aqui na obrigação que nós temos de estar vinculado aos mandamentos legais e constitucionais, ao Estado Democrático de Direito, e a investigação como direito fundamental. A investigação, já falei aqui centenas de vezes, ela não está presa a nenhuma das partes. É direito fundamental do cidadão. Eu preciso começar e terminar. Porque pode ser que ao final da investigação eu demonstre a inocência ou outra causa que justifique o arquivamento do procedimento. Agora veja, excepcionalmente pode ser que eu tenha uma investigação arbitrária. Pode ser que eu tenha um indiciamento completamente gritante ou uma figura esdrúxula, uma perseguição, algo em completa, em clara afronta ao ordenamento jurídico. Isso não é a regra, porque se houver dúvida vai até o final. Mas se eu tiver esse caso claro de violação de direito no indiciamento, é cabível habeas corpus. Tá? O sujeito ele pode ingressar com habeas corpus ao juiz de direito da comarca, e o juiz de direito da comarca ele pode trancar o indiciamento arbitrário. Tranquilo? Pessoal, para quem está chegando agora, eu estou no Facebook e no Instagram, a segunda parte da aula sobre inquérito policial. Daí porque eu posso não estar olhando para a câmera, porque eu estou com duas conexões aqui. Tranquilo? A galera do Facebook e a galera do Instagram. Vamos lá, bem-vindo a quem está entrando agora. As investigações da Lava Jato são arbitrárias, Renan. Não sei, velho, não sei. Não me complica, não. Não me complica, não. Deixa isso sem resposta. Beleza? Depois a gente faz uma live sobre a Lava Jato. O juiz imparcial, garantindo o sistema acusatório, sem se intrometer na investigação, não é isso? A investigação como direito fundamental, visando buscar a verdade possível. Eu não sei. Tô assistindo pouca televisão. Tô sem saber. Aí, ó, Samia respondeu. Você me fala da Lava Jato, vai me dar vontade novamente de cometer crimes contra a honra do presidente da República, e aí nós vamos lembrar da condição de procedibilidade que eu já falei, da requisição para instauração do inquérito. Vamos seguir o fluxo aqui. Vamos lá, pessoal. Gente, eu não sei o ritmo aqui. Eu sinceramente pensei que a gente estava em 5 minutos de aula, já tem 1 hora. Se tiver cansativo aí para vocês, eu já passo para as perguntas. Beleza? Se não, a gente continua. Por mim tá beleza. Tá? Meu compromisso é 5 horas da manhã para Guanabi. Concordo, Samia. Concordo. A arbitrariedade da Lava Jato não é em questão de investigação, não. São atos que violam o sistema acusatório. Em nosso material lá sobre delação, tá no canal Ciências Criminais, nós vamos... Obviamente, ele é seu chefe. Nós tratamos sobre a necessidade que a mídia tem de criar heróis. E aí isso é perigoso, isso é bom, bacana, bonito. Para o William Bonner botar no Jornal Nacional, mas é perigoso. A justiça, ela tem que seguir completamente fiel o ordenamento jurídico, constitucional e legal. E aí quando eu crio heróis, não me importa a lei, não me importa a Constituição, me importa o que o herói fala. Aí a gente tem que ter cuidado em relação a isso. Vamos continuar, Rosane. Beleza, brigadão. Valeu, Aline. Vamos continuar então. Vocês que mandam. Tomar minha vodka aqui então. Pessoal de processo 1 tá aí ainda? Tem um material meu aí, Renan, e no material do Ciências Criminais
eu cito uma revista eletrônica muito bacana que você encontra 2 artigos sobre delação. Essa revista está disponível na internet. Conforto de casa, vocês querem mamada, viu? Dia de greve, conforto. Vamos lá, pessoal. Seguir o fluxo. Indiciamento, beleza? Ato privativo do delegado, pode ser direto ou indireto. Direto, quando eu faço na presença do investigado. Indireto, quando eu estou na ausência do investigado, porque, por exemplo, ele está foragido. Outra questão importante. Informação anônima. O delegado de polícia ele recebe informação anônima no sentido de que houve um crime, ou no sentido de que o crime está acontecendo. E aí, a investigação anônima, ela pode fundamentar o início de uma investigação policial? A investigação anônima, ela autoriza o delegado de polícia a instaurar o inquérito por meio da portaria e estabelecer as diligências a serem cumpridas? Cuidado, pessoal. Não. A investigação anônima, por si só, ela não autoriza, ela não justifica o início do inquérito policial. Então, veja. Alguém liga para a delegacia ou faz um boletim de ocorrência no sentido de que sujeito está com droga em casa. Eu já posso instalar um inquérito policial contra esse sujeito? Não. Veja lá. As informações anônimas, e aí nós já sabemos que denúncia é inicial acusatória do Ministério Público nos crimes de ação penal pública incondicionada. Não vou chamar aqui denúncia anônima. Tá? É informação. Também chamada de notícia crimes inqualificada ou delácio crimes apócrifa. Mas o que me importa é que é uma informação anônima, notícia crimes anônima, uma notícia do crime anônima. O delegado não pode instaurar o inquérito. O delegado pode instaurar um procedimento prévio de investigação. Aqui em Minas a gente chama de diligência preliminar. Em outros estados é possível também procedimento de verificação de informação preliminar. Mas veja, é possível instaurar um procedimento prévio, uma diligência. E nessa diligência vai verificar se há outros elementos. E aí, a partir dessa diligência, com um conjunto mais sólido, aí se instaura o inquérito. Então veja se na prova de vocês estiver aí, se a informação anônima pode por si só justificar a instauração do inquérito. Não. Tranquilo? Não pode. Isoladamente não autoriza aí a instauração do inquérito. O delegado ele pode iniciar diligências preliminares. Então se alguém liga para a delegacia e fala que o José está traficando drogas na casa dele, eu não posso instaurar um inquérito policial contra José. Tá, ok? Um exemplo de um inquérito arbitrário pode ser trancado por meio de habeas corpus dirigido ao juiz de direito da comarca. Ok, exemplo bacana aí, não tinha me ocorrido anteriormente. O delegado precisa instaurar procedimento para verificar se essa informação ela tem fundamento, e se tiver fundamento, aí sim, instaura-se o inquérito. Tranquilo? Vamos seguir? Pauleira aqui. Isso, Michele, diligências preliminares. Michele, boa noite, bem-vinda. Monte Azul também, eu tinha falado Jaguanabi, Espinosa, Januária, Monte Azul. Michele, servidora do Ministério Público em Espinosa, competentíssima. Seja bem-vinda. Aqui em Minas a gente chama de diligência preliminar. Não necessariamente o nome técnico será esse, beleza? Mas a intenção é de um procedimento anterior ao inquérito para verificar se há fundamento ou não da informação anônima. Beleza? Vamos lá. Participação do investigado na produção da prova. Gente, quem está chegando agora, eu estou seguindo aí o roteiro do meu material, fiz um resumo do meu material, disponibilizei o roteiro na minha página do Facebook, prof.eugéscoutrin, está lá o link, e eu estou seguindo o roteiro aqui. Tranquilo? Vamos lá. Participação do investigado na produção da prova. É aquela história, pessoal, o mantra que eu disse da dispensabilidade do inquérito como regra, que eu já disse que não é essa a regra. Mas é importante essa participação do investigado dentro dos limites legais, dentro dos limites constitucionais e legais, como o Estatuto da OAB, para que eu não tenha um ato ilegal, para que o meu ato investigatório não seja ineficiente, porque vai ser considerado ilegal judicialmente. Tá ok? Mas aí veja, os elementos escolhidos no inquérito ele pode ser documental, testemunhal, as perícias, e em tese a perícia, os documentos não serão repetidos em juízo. Em tese, as perícias e os documentos eles estão estabelecidos a um contraditório diferido ou postergado lá em juízo.
Então veja a importância de eu ter um devido procedimento investigatório legal. A regra em juízo é que o que vai ser repetido mediante ampla defesa e contraditório é a prova testemunhal. Tranquilo? Daí a importância da participação do investigado, desde que não atrapalhe a eficiência do ato, como diz o próprio Estatuto da OAB, porque senão não vai ter eficiência. Essa sana por investigar, por punir, por matar, isso vai tornar o ato ilegal. Tá? Bobagem. Além de violar o ordenamento jurídico, você não vai ter eficiência. Porque o Ministério Público, mesmo tendo justa causa, vai ter um elemento probatório importante derrubado em juízo, porque ele foi feito violando direito. Então vamos largar essa noção de que cumprimento de direito fundamental é direito de bandido, que isso a gente fica aí com a visão leiga da mídia, tá? Cumprimento de direito fundamental é garantia do Estado democrático e é garantia da eficácia da investigação e de que o cidadão será investigado por uma autoridade previamente instituída de atribuição. Tranquilo? Isso aí, Jailton. Informações anônimas por si só não são suficientes. Preciso verificar se há ou não fundamento por meio de uma diligência preliminar. Justamente, Osmair. Beleza, isso mesmo. Perfeito. Eu coloquei aqui para vocês um habeas corpus do STJ, onde diz o seguinte. Isso é muito importante. O delegado de polícia concluiu a investigação, mandou para a justiça, o Ministério Público denunciou. Pode continuar investigando? Pode sim, pessoal. O STJ entendeu que é possível. Se houver novos elementos de informações sobre materialidade e autoria, nós vamos fazer essa diligência e encaminhar para a justiça. Aqui eu faço o procedimento e encaminho via ofício para a justiça. Por exemplo, tive uma apresentação ontem de um sujeito com uma prisão preventiva decretada. O procedimento já está na justiça, a investigação já foi concluída. Mas o sujeito apresenta, eu procedi ao interrogatório dele, porque o advogado quis que o interrogatório ocorresse para poder juntar alguns documentos e fazer alguns esclarecimentos. Esse interrogatório é um ato investigativo encaminhado para a justiça mesmo após a conclusão do inquérito. Está em consonância aqui com o habeas corpus que eu coloquei para vocês do STJ. Aqui na participação do investigado na produção de prova tem a questão do direito de não produzir prova contra si mesmo, que eu já disse aí na pergunta do Guilherme. Tá? Se o ato depender de um comportamento ativo do investigado, eu não posso obrigá-lo. Mas se o comportamento for passivo, a doutrina entende que não há violação aí ao princípio, ao direito do sujeito não produzir prova contra si mesmo. Beleza? Priscila, Jade, bem-vindas. Arquivamento do inquérito policial. Vamos lá, já disse para vocês que o inquérito é indisponível, é uma característica do inquérito a indisponibilidade. Iniciou a investigação, tem que terminar. Eu não sou obrigado a indiciar, porque o indiciamento é um ato discricionário fundamentado na minha motivação técnico-jurídica. Eu posso não indiciar e posso sugerir o arquivamento, mas não posso arquivar. O arquivamento do inquérito policial ele é um ato administrativo, mas exclusivo da autoridade judiciária. Quem pode requerer é o autor da ação penal, e a ação penal pública incondicionada ela é de autoria do Ministério Público, por meio da denúncia. Então, quem pode requerer o arquivamento é o Ministério Público, não obstante o delegado, se no final da investigação concluir ou pela inexistência do fato, ou pela inocência do investigado, ou por uma causa excludente da ilicitude, ele relata a investigação, não indicia e sugere o arquivamento. Mas o arquivamento tem que ser feito judicialmente. Sim, Sâmia. O Sâmia está perguntando o princípio da insignificância. Pode sim. Inclusive, eu adoto essa questão. A doutrina moderna traz isso bem forte. Eu vou até mais além do princípio da insignificância. E vou sair do indiciamento, que é a sua pergunta. Vou para uma ratificação do flagrante e outros atos investigatórios. Eu preciso, no inquérito, não de uma mera tipicidade formal. Eu não preciso, não basta simplesmente adequar o fato à norma.
Tá? Eu preciso que aquele fato criminoso ele tenha violado o bem jurídico protegido de forma substancial. Beleza? Eu preciso ter uma tipicidade material. Tá ok? Um furto de um desodorante que não violou o bem jurídico protegido, que se vai discutir no cível. Tá? Aqui ele me serve para não indiciar, para não ratificar a prisão. Claro que eu preciso analisar o contexto desse furto. Veja que eu posso ter um cara que está com reincidência no mundo do crime, com práticas reiteradas criminosas, aí não. A conduta dele está violando aí a coletividade, o interesse da coletividade. Mas se eu tenho um fato com a tipicidade meramente formal, não é crime. Beleza? Isso aí me fundamenta a não ratificar, a não indiciar e a pedir o arquivamento pela inexistência de crime, tendo em vista a mera tipicidade formal. Beleza? Não precisa ter medo, não, delegado. A gente tem que ver o seguinte: delegado, ele tem obrigação, obediência à lei, ao ordenamento constitucional e legal. Ponto. Outras autoridades podem requisitar? Pode, mas a requisição tem que ser em consonância com o ordenamento jurídico, porque se não for, é ilegal. Então não tem essa de estar vinculado à acusação ou até mesmo à defesa. Beleza? Desde que seja fundamentado de forma técnica e jurídica, como diz a Lei 2.830, pode sim essa questão. O pessoal está falando sobre salvar a aula. Se der certo, eu vou salvar. Eu não sei porque minha internet está ruim e o vídeo já está longo. É essa questão até que o pessoal do Supremacia quer saber. Também se eu vou disponibilizar essa aula lá. Se eu conseguir salvar, eu disponibilizo sim. Tanto lá quanto no Facebook. Sem problema. Tranquilo? Vamos lá. Arquivamento só pelo juiz, mediante requerimento do Ministério Público, o delegado pode sugerir. Após as diligências possíveis, ou seja, tudo que era possível realizar para se chegar na verdade dos fatos foi realizado, o Ministério Público pode requerer o arquivamento se ele demonstrar que não houve justa causa, que não há elementos de materialidade e autoria, que há um excludente da ilicitude. E pode também enviar o procedimento à delegacia requisitando novas diligências. Mas ele vai requisitar novas diligências que sejam imprescindíveis à formação da justa causa, dos elementos de materialidade e autoria. Se houver a necessidade de um elemento informativo que possa ser produzido em juízo durante a instrução, aí ele não pode devolver requisitando. É o que nos diz aí o artigo 18 do Código de... Artigo 18 não, perdão. Me perdi aqui, não é o artigo 18 não. Daqui a pouco eu acho, tá? Mas a notícia é essa, a informação é essa. Se o Ministério Público entender que não há elementos suficientes de autoria e materialidade, mas ele está na dúvida e há algum ato investigatório para fazer, ele pode requisitar que esse ato seja feito, desde que esse ato não seja possível fazer em juízo. Tranquilo? Daqui a pouco eu acho, eu creio que eu não coloquei aqui, me passou, coloquei esse artigo nesse material nosso. Desarquivamento do inquérito. É possível o desarquivamento do inquérito se houver novas provas. Havendo novas provas, o delegado ele pode fazer as diligências necessárias. A realização dessas diligências ela já funciona como o desarquivamento do inquérito. E o Ministério Público, tendo a justa causa, pode inclusive oferecer denúncia depois do Ministério Público ter até arquivado o fato. Aqui sim é o que nos diz o artigo 18. Beleza? Arquivou o fato, surgiu novas provas, pode voltar às diligências e isso funciona como desarquivamento em decorrência de novas provas. Eu acabei de falar isso, Osmair. Olha aqui, respondendo sua pergunta, o artigo 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas diligências. Tranquilo? Então essas novas diligências, ela já é o desarquivamento. Professor Warley, que prazer te ter aqui. Que honra. Grande mestre, o Warley Freire, professor de processo penal. Abração, viu? Obrigado por nos fazer companhia. Estamos aqui terminando a análise do inquérito policial da primeira fase da persecução penal. Tranquilo? Vamos lá, seguir o nosso fluxo. Eu estou seguindo o material já disponibilizado ao pessoal aí.
Arquivamento implícito, pessoal. Nosso próximo ponto. Nós trabalhamos que o arquivamento era uma decisão administrativa, porém exclusivamente judicial. O delegado não pode arquivar o procedimento na delegacia. O máximo que ele pode fazer é sugerir o arquivamento. Quem tem a atribuição para requerer o arquivamento é o autor da ação penal, no caso da ação penal pública incondicionada, o Ministério Público. Mas e aí? O arquivamento implícito, o que significa? Essa questão. Veja lá. O Ministério Público, ele está diante de um inquérito policial onde eu tenho 2 investigados ou, por exemplo, 2 fatos sendo objeto da investigação. Ao denunciar, ele não denuncia os 2 fatos ou os 2 investigados. Por exemplo, eu tenho 2 indiciados numa investigação em relação a um homicídio. O Ministério Público, ele denuncia em apenas um. O juiz, ele poderia aplicar o artigo 28 do Código de Processo Penal, remeter a questão ao Procurador-Geral de Justiça, e aí o procurador tomar as providências no sentido de manter o arquivamento ou nomear outro promotor para proceder à denúncia. Mas veja que o juiz não aplica o artigo 28. Então não há controle sobre esse arquivamento. O que acontece? Há 2 investigados, o Ministério Público denuncia somente um, o juiz não aplica o artigo 28, não manda para o Procurador-Geral de Justiça, o processo ele segue apenas em relação a um, houve o arquivamento tácito, o arquivamento implícito em relação àquele outro. Lembrando que o arquivamento implícito ele pode ser tanto em relação a investigado quanto em relação a fato. Daí porque eu posso ter o arquivamento implícito em relação ao investigado, eu vou chamá-lo de objetivo, e em relação ao fato, eu vou chamá-lo de subjetivo. Imagina aí que o inquérito, ele investigou, no exemplo que nós colocamos aqui no material, um furto e uma apropriação indébita. Indiciou o sujeito como incurso, tanto nas penas do furto, como no da apropriação indébita. O promotor só denuncia em um fato. Aí eu tenho um arquivamento implícito objetivo. Tranquilo? Tem até um vídeo nosso rápido aí no Instagram falando sobre o arquivamento implícito, quando o promotor toma essa conduta e o juiz não aplica o artigo 28. Beleza? Obrigado, Mariana. Artigo 16 do CPP. Eu tô sem ele aqui, mas é o artigo que eu tinha omitido aqui, mas tinha passado a informação para vocês. Artigo 16, isso mesmo. Brigadão. Vamos lá, galera, seguir o nosso fluxo. Obrigado, Thaís. Bem-vindo aí o pessoal que está entrando agora. Lembrando que eu estou seguindo o material já disponível lá na página no Facebook. Tranquilo? Não é na minha página pessoal, não. É em nossa página prof.eugesso, onde fica o material lá de estudo. Vamos lá. Irregularidades no inquérito policial. Eu tenho essa noção que o inquérito policial é um direito fundamental, porque por meio do inquérito eu posso tanto demonstrar a justa causa para o Ministério Público denunciar, quanto demonstrar a inocência do sujeito, ou uma causa excludente da ilicitude, para que haja o arquivamento. Eu não posso mais ter aquela noção de que as nulidades do inquérito, as irregularidades do inquérito, ficam presas somente ao inquérito e não contamine outros elementos probatórios. Eu preciso ter cuidado aí, porque eu estou trabalhando com restrição de direito fundamental. Tranquilo? Então veja, se eu tenho uma mera irregularidade do inquérito policial, por exemplo, o delegado esquece de assinar um ato, essa mera irregularidade ela não vai contaminar o inquérito nem o processo. Mas se eu tenho uma irregularidade capaz de denotar uma nulidade, como por exemplo uma prova ilícita, uma medida investigativa concluída violando direito, ou uma medida onde eu precisava de reserva de jurisdição e não fiz a devida representação, aí essa irregularidade ela tem um condão de contaminar o inquérito e o próprio processo. Tranquilo? Cuidado com essa noção da irregularidade, se é uma mera irregularidade que não causa reflexos no processo, ou se é uma irregularidade capaz de denotar uma nulidade. E nulidade essa, pessoal, capaz de derrubando em escala, o que nós chamamos de nulidade por derivação, os outros fatos até processuais. Tranquilo? Doutora Luciana, bem-vinda. Minha colega, delegada de Janaúba. Bem-vinda aqui, tá? Nós estamos terminando nossa análise do inquérito policial.
Galera, por fim, investigação pelo Ministério Público. Eu falei na primeira aula acerca dessa questão. Nós vamos fixar aqui como é que está essa situação hoje. A questão está pela possibilidade, tá? Fizeram uma confusão aí com a noção da emenda, do projeto de emenda constitucional 37. O STF entendeu que o STF entendeu que o Ministério Público pode investigar. O Conselho Nacional do Ministério Público estabeleceu uma resolução questionável que pode investigar. Então, se cair na prova de vocês lá, o Ministério Público pode investigar, marque o X. Beleza? Se o problema é X, marque lá que tá certo. Agora vamos discutir juridicamente. É um problema, tá? Viola o sistema acusatório. Tem várias questões delicadas que não nos cabe aqui trabalhar nesse momento da nossa análise, mas tem um texto do Guilherme de Souza Nutti em minha página tratando sobre essa questão, e em nosso material eu trouxe aqui a posição do professor André Nicoliti, dizendo que, não obstante a investigação não seja exclusiva da Polícia Judiciária, porque a própria Constituição prevê tribunais investigando, CPIs investigando, mas eu não posso ter essa banalização na investigação. A rejeição da PEC 37, ela não autoriza o Ministério Público investigar. A rejeição da PEC 37, ela não supre a omissão constitucional do Ministério Público investigar. O Ministério Público pode requisitar a investigação. Tranquilo? E aí o professor André Nicoliti, ele trabalha a inconstitucionalidade da resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, que trata dessa possibilidade. Ele diz que essa resolução, ela legisla, ela trata sobre norma processual, que é de competência da União. Nós já trabalhamos aí em processo penal 1 essa questão também, além de entrar em matérias constitucionais. Beleza? Tranquilo? Justamente, Sâmia. Justamente. Mas aí essa polêmica, eu tenho cuidado de entrar nela, porque o que acontece? Nosso pessoal aqui está focado na OAB. Nosso pessoal está focado em concurso público. Então o problema é marcar o X. O Ministério Público pode investigar? Pode. É isso que o STF entendeu. Agora a gente só vai tratar juridicamente a questão de que a rejeição da PEC 37 não supre a omissão constitucional. Está lá no artigo 129 da Constituição que o Ministério Público é o autor da ação penal. A Constituição ela previu expressamente que o Ministério Público ele pode atuar no inquérito civil, no inquérito criminal, no inquérito penal, não há essa previsão constitucional. E aí me vem com a teoria dos poderes implícitos, enfim, eu tenho muito cuidado em discutir isso por conta do entendimento cobrado, que vai ser cobrado na prova. Mas o professor André Nicoliti trata taxativamente como inconstitucional essa resolução, e o professor Guilherme de Souza Nutti também. Está na íntegra lá o texto do Nutti em minha página, e a posição do André Nicoliti eu trouxe aqui no nosso roteiro. Beleza? Por fim, identificação criminal. Nós sabemos que a identificação criminal, ela por meio datiloscópico, ela é excepcional. Tá? O tocar piano lá, as digitais, ela é excepcional por violar direito fundamental. Eu quero que vocês dêem uma olhada aí nos artigos 2º e 5º da Lei 12.037. Ô, pessoal, eu errei no material aqui, tá? Eu coloquei artigo 2º e 5º do CPP. Mas o texto do artigo não está errado, não. O texto está correto. Na verdade, corrijam aí, por favor, é artigo 2º e 5º da Lei 12.037 de 2009, tratando aí sobre a excepcionalidade do meio datiloscópio. Até na prova oitiva, quando o sujeito não sabe ler, quando o sujeito não sabe escrever, aquele colocar o dedão lá digital, eu já tenho essa instrução para não se fazer. O escrivão, ele tem fé pública, ele faz uma certidão, 2 testemunhas assinam, diz que o sujeito não sabe assinar, não tem capacidade de assinar, ponto. É claramente violador do direito fundamental o sujeito, além de não saber escrever, ter que botar o dedão lá, que não tem valor jurídico nenhum na oitiva. Então, beleza, fica sem essa digital. Tá? No meu entendimento, não só na identificação, mas também no depoimento, a digital é violadora de direito fundamental. Minha gente, por fim, tramitação direta do inquérito policial entre a Polícia Judiciária e o Ministério Público. Essa questão é delicada, é uma adequação do Código de Processo Penal à realidade atual, e assim, na prática, é interessante.
Aqui em Minas Gerais está em caráter experimental. Eu não tenho nenhuma objeção em relação a como está acontecendo na prática, ou seja, o inquérito policial ele tramita, ao invés de eu mandar para o judiciário dar vista ao Ministério Público, para o Ministério Público despachar, já encaminha direto para o Ministério Público e o Ministério Público vice-versa. Se for requisitar, já encaminha direto para a polícia. Na prática, eu não vejo nenhum problema. Na Bahia já é assim há muito tempo. Em Minas, há um provimento conjunto entre o Poder Judiciário, o Ministério Público e Polícia Civil. E na prática eu não vejo nenhum problema. O professor André Nicoliti, ele entende essa tramitação direta como algo problemático porque tira o controle do Poder Judiciário sobre o inquérito. Eu coloquei a posição dele aí, beleza? Mas eu creio que é uma realidade inevitável essa tramitação direta, até porque, salvo se houver medida de urgência, como por exemplo na lei Maria da Penha, mas visa a celeridade, né, a duração razoável do inquérito, da investigação, do processo, não vejo nenhum problema não. Eu falei da Lei Maria da Penha aqui, uma observação importante. Se liga aí, eu disse que a Lei 9.099, ela não trata do inquérito policial. O artigo 69, se o crime for de menor potencial ofensivo, eu tenho o termo circunstanciado de ocorrência. Cuidado, tá? Lei Maria da Penha, 11.340/2006, se eu tiver esse crime de menor potencial ofensivo no ambiente doméstico familiar, caracterizador da Lei Maria da Penha, artigo 5º e 7º da lei, eu não posso fazer um mero TCO, tem que se instaurar inquérito. Tranquilo? Então, a Lei Maria da Penha, mesmo que seja uma simples ameaça, o procedimento investigatório é o inquérito policial. Tranquilo, minha gente? Com isso, eu acho que a gente encerra a nossa análise constitucional do inquérito policial. 1h40 já de aula. Foi bacana. Eu acho que deu para a gente aproveitar o tempo e tratar as principais questões do inquérito policial. E somando essa aula e a aula anterior, a gente fecha toda a problemática que eu queria trabalhar com vocês. O pessoal do Supremacia, se eu conseguir, eu já coloco essa aula lá. E falta mais uma aula sobre inquérito, que vai ser a resolução de questões. Tranquilo, pessoal? Brigadão pela paciência de vocês, pela atenção em me tolerar nessas quase 2 horas de aula. Mas, graças a Deus, a gente fechou o que precisávamos em relação a inquérito policial. Tanto o pessoal de processo penal 1, que por conta dos feriados acabou nos atrasando aí, 3 feriados seguidos e hoje a greve, quanto em relação ao pessoal do Supremacia. Beleza? Brigadão, Glaucia, Cíntia, Glécio, Jéssica, Sâmia, Danilo, Kelly, Gustavo. Valeu, gente. Valeu mesmo. Espero que tenha respondido todo mundo. Brigadão, Luciana. Vou fazer sim. É que esse negócio de 24 horas no dia tá muito ruim. Eu vou ter que ir pra Guanabi daqui a pouco. Valeu, Osmaí. Tamo junto. Deixa eu aproveitar o Osmaí aqui pra falar um negócio. Agora sim, é fofoca, tá? Eu vou vender o peixe pelo preço que eu comprei. Pessoal, muito provavelmente vai ter agora concurso para delegado de polícia e escrivão, Polícia Civil de Minas. Tá? A notícia é que serão 100 vagas para delegado de polícia e 300 vagas para escrivão. O que acontece? Minha experiência. O concurso é muito demorado. Meu concurso aí demorou praticamente 2 anos ou mais. Então veja, se não for exigir os 3 anos que alguns concursos estão exigindo, já da carreira jurídica, o pessoal que está no 7º, 8º semestre, de repente, eu falo brincando, tá? Tem alguns neologismos aí que eu vou poupar vocês nessa primeira aula. De repente, quem está no 7º, 8º semestre é interessante, tá? O concurso é bem demorado. São aí, salvo engano, 8 fases. Entre a prova objetiva, aí tem a prova escrita, a dissertação, prova oral, médico, físico, a prova até prova de morte. A Sâmia está dizendo 89 vagas para procurador federal. Cai penal e processo penal. Também, o meu curso de processo penal lá do Supremacia, ele engloba o edital do concurso para delegado de polícia. Eu estou focado aí nos editais de Goiás e de Minas Gerais, mas cai praticamente tudo. Então veja que é processo penal para qualquer concurso. Ô, Cíntia, eu não posso divulgar a chapa, mas eu vou ler a mensagem. Aqui, Cíntia,
excelente aluna, processo penal 3, lá da Faculdade Guanambi, está falando a nossa chapa do diretório acadêmico, chapa 1. Eu só estou lendo a mensagem, tá? Não estou divulgando, não. Hoje eu estou com a reserva mental muito forte. Por exemplo, de novo, terceira vez, a minha vontade de falar mal do presidente, eu não estou falando. Valeu, Verônica. Brigadão, Mariana. Valeu. Rumo ao MP. Isso aí. Isso aí. É jogar duro. Esse negócio de querer dormir demais não rola. Brigadão, Lucinéia. Valeu, Breno. Faz sim, Breno. Com certeza. Você é um forte candidato. Ah, tá aqui com a gente. Você, o Osmair, a galera toda aí que tá nos acompanhando. Cai sim, Samuel. Processo penal, qualquer concurso, pelo menos das carreiras jurídicas, cai processo penal. Não vou falar mal do seu chefe. Samia tá aqui no Instagram, eu tô no Instagram e no Facebook, tá? Olhar aqui é Instagram. Samia é a AGU, jogando duro lá em Brasília, mas eu brinco com ela que ela é advogada de Temer. Então ela tá brigando aqui pra eu não falar mal do chefe dela. Falar mal não. Golpista, falar mal não, viu? Agna, eu sei se vai dar tempo a olhar o e-mail, não. Eu vou, daqui a pouco eu tenho que fazer minhas aulas de amanhã. Amanhã aí a gente tem mais 5 horas de aula na faculdade. Se Deus quiser, 7 horas eu vou estar aí. Ainda estou em Espinosa. Tranquilo? Direito penal ambiental pra gente aqui é basicamente a parte de TCO, né? Me esqueci agora a lei de crimes ambientais, mas são crimes de menor potencial ofensivo. Então, há mais procedimento administrativo em relação aos órgãos administrativos de preservação. Basicamente, o procedimento investigatório dos crimes ambientais, infelizmente, né, é TCO. Valeu, Ana Paula. Valeu, Luciana. Então é isso, minha gente. Acho que por hoje já deu, né? Valeu mesmo a paciência de vocês. Muito top tá aqui. Eu não posso viciar nesse negócio, não. Tranquilo? Então, brigadão. Valeu, Gal. Brigadão, tá? Pela participação. Então, pessoal do Facebook, eu vou desconectar. Brigadão mesmo. E vou tentar deixar o vídeo aqui. Vou tentar deixar a aula aqui no Facebook. E se eu não conseguir, é pelo tamanho do vídeo. A internet não tá muito legal. Tá, como eu estou usando 2 conexões, tá caindo um pouco. Mas se eu conseguir, vai ficar aqui. Tranquilo? Brigadão, fiquem com Deus, joguem duro. E o negócio é estudar, tá? O pai rico é estudar. Quem não tem pai rico, o jeito é estudar. Tranquilo? Aí é jogar duro. Valeu!